E o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa para que o plenário do Supremo Tribunal Federal reavalie a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relator, o recurso é absolutamente incabível, já que a ação penal transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum tipo de recurso. A defesa havia solicitado que o caso fosse levado ao plenário da Corte com base no voto divergente do ministro Luiz Fux, que defendeu a absolvição do ex-presidente. Com a decisão, fica então mantida a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcília, esse é mais um recurso que foi apresentado pela defesa do ex-presidente, agora um agravo regimental, nesse caso, para pedir que o caso fosse levado ao plenário, a análise dos 11 ministros do Supremo. 0 surpresa, o ministro Moraes indeferiu mais esse pedido. Então o agravo regimental, o que é esse recurso? Quando você tem uma decisão monocrática, ou seja, individual, de um ministro, você faz o agravo regimental para tirar da mão do ministro e levar para o plenário. Quando que não cabe? Não cabe quando já há o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, não cabe mais nenhum recurso. Só que o Moraes, ele decretou o trânsito em julgado errado. E essa é a grande questão. O Moraes, ele teve uma espécie de crise, um surto de ansiedade, e enquanto os prazos ainda estavam correndo para os embargos infringentes, ele foi lá e decretou. E decretou sob o argumento estapafúrdio de que o recurso não teria sucesso. Bom, mas se o recurso vai ter sucesso ou não, não significa que eu não possa fazê-lo, não significa que eu não possa entrar com recurso. Quer dizer, então, entrar com recurso, o meu direito, o meu acesso ao recurso não está condicionado ao sucesso dele, e sim ao meu direito de acessar a justiça. O Moraes, ele, com base nesse entendimento, teve esse surto de ansiedade, precocemente decretou, portanto, errado o trânsito em julgado e impediu que novos recursos surjam. Agora, eu realmente não entendi que a defesa não tivesse compreendido isso. Então, não faz sentido mesmo um agravo regimental. É claro que o Moraes faria isso. O que a defesa, me parece, que fará agora, ou deveria talvez até antes ter feito, é a revisão criminal, que não é um recurso, que é uma ação autônoma, e que joga também o caso para o plenário e que vai para as mãos de outro ministro, não do ministro Moraes, e que serve para combater ou discutir ilegalidades no curso do processo. É exatamente o caso dele. Então agora eles vão provavelmente fazer essa revisão criminal e isso... sabe-se lá quais outros caminhos tomarão dentro do STF, porque a gente deve aqui sempre recordar que o Moraes, ele não fala sozinho nessa condenação do Bolsonaro, e nem a primeira turma, ela está isolada na condenação do Bolsonaro. Tudo ficou concentrado na primeira turma, com anuência, inclusive, do cabeça do STF, que é o Gilmar Mendes. Então vamos ver quais serão os gestos ou movimentos políticos do Gilmar e de outros ministros da patota para tentar blindar a possibilidade de que uma revisão criminal como essa possa levar ao plenário a decisão, o acórdão da primeira turma. E só para ilustrar, esses embargos infringentes que, enfim, o prazo precocemente foi interrompido e eles seriam possíveis, esses embargos infringentes, a lei diz o seguinte: quando há uma decisão não unânime, eles são cabíveis. E o STF tem o entendimento de que essa unanimidade não pode ser de um só. E era de um só, a do Fux. Bom, repito, se a lei permite e a jurisprudência entende que precisa de mais de uma divergência, você entra com o recurso e a jurisprudência depois avalia se o recurso está certo ou não, tem ou não sucesso, mas você não pode impedir a pessoa de fazer o recurso. Claro, e essa revisão criminal, então, começaria uma ação do zero para que a defesa de Jair Bolsonaro pudesse ali apresentar todas as ilegalidades e que essa ação fosse, então, para as mãos de um novo ministro e aí começar, então, uma nova possibilidade, no plenário. Vou fazer uma sugestão, vou reiterar uma sugestão. Os ministros nomeados pelo Bolsonaro, pelo menos um deixou de ser o mudinho do Bolsonaro, que é o ministro Mendonça. Está na hora de eles se manifestarem publicamente sobre isso, porque todos se manifestam publicamente. Todos. Eles não sabem o que significa falar nos autos. Deve ser discussão sobre automóvel, deve achar isso aí, porque eles não falam nos autos há anos. Todos falam, menos os dois nomeados pelo Bolsonaro. Mas
O ministro Fux deu um show de respeito às leis com aquele voto histórico que ele deu no julgamento do Bolsonaro. Ele sabia que ia perder. E, no entanto, gravou aquele capítulo ali para a história. É o que ele deve fazer agora, sempre, o tempo todo. Porque esse Supremo vai ficar marcado como como o pior de todos os tempos. Mas também lá haverá individualização de conduta. Você fez isso, você fez aquilo. É hora de gente como Fux não recuar e ficar só naquele voto. O voto é a base. Que se repita o que ele disse lá, porque está tudo certo. Está tudo certo. Deixa eu ouvir a Ana também, para a gente fechar essa rodada aí sobre essa decisão do ministro Moraes, Ana. Paula, um questionamento, né? Já que o professor Marcília está aqui, mas a própria prisão do presidente Bolsonaro, ele não está preso pela condenação dos 27 anos. Não é isso, professor? Nesse momento, com o trânsito em julgado, a pena definitiva já está sendo cumprida. Então, quer dizer, quando o Moraes precipitou a decretação do trânsito, embora ainda houvesse tempo para recurso, a pena já começou a ser cumprida. Então, agora ele está fazendo correr os 27, sim. Mas ele foi preso por causa da tornozeleira, não é isso? Sim, foi preso preventivamente, aí depois da decretação isso se converte no cumprimento da pena definitiva. Uma emendou na outra, né? Ele estava sendo preso por conta da tornozeleira e aí ele seguiu preso agora pelo cumprimento definitivo da pena. A verdade é que Moraes Ou foi preso. seja, ele... de repente ele teve que atropelar dessa maneira porque a prisão pela tornozeleira estava errada também, né? Exato. E eu até acho, Ana, que o Moraes ele tem feito, né, como um modus operandi, vamos dizer assim, o seguinte, ele vai prendendo, ele fez isso com o Felipe Martins também, ele vai prendendo antes do cumprimento definitivo da pena para que não haja, no momento que a pena definitiva começa a ser cumprida, uma comoção social. Então, isso ocorreu com o Felipe Martins. Eu prendo porque houve uma suposta pesquisa no LinkedIn e depois do cumprimento definitivo da pena, quando se der, ninguém repara, porque ele já está preso. Então ninguém liga, ninguém se comove, não há um holofote específico ou especial da mídia no momento do cumprimento definitivo. Que foi o que aconteceu também com o Bolsonaro. Prendeu por conta da tornozeleira e aí no momento que a pena definitivamente começou a ser cumprida, ninguém percebeu, ele já estava preso. Moraes faz isso para, de alguma forma, desidratar o interesse público sobre o início do cumprimento da pena definitiva por parte desses réus. Já o Brasil está querendo saber quanto a mulher ganhou, né? Exato. Eu acho que vale a pena também ressaltarmos, o professor está aí, acho que ele pode falar de uma maneira até mais explícita, que o Bolsonaro não estava com a tornozeleira por causa do suposto golpe. Era outro processo sobre o Eduardo Bolsonaro e um processo, inclusive, que ele não entrou na denúncia. Exatamente. Ele recebeu a tornozeleira no inquérito que não tinha nada a ver com um golpe e no inquérito que em relação a ele foi arquivado. Quer dizer, é mais ou menos como se você fosse inocentado em relação a algo e continuasse preso em relação àquele algo. Aí depois fala, não, mas tem uma outra questão aqui, então junta a pena, ele já está cumprindo aqui, junta a pena de um com a do outro e faz um bem bolado. Isso não existe, né? Isso é um completo absurdo, um balaio de gatos completo, mas para o STF nada é absurdo, né? Eles vão só tocando em frente porque não é jurídico, é político e dentro do cálculo político isso serve. E sem querer abusar, mas já abusando do
do Marcília. Tem uma pergunta aqui no chat do Luiz Antônio. Tem prazo para entrar com a ação de revisão criminal, Marcília, já que nós comentamos dessa alternativa, dessa possibilidade? Não tem, porque até por ser essa ação autônoma. Então, a gente não está num prazo a partir de nada. Mas a partir da decretação já é possível. Por isso que eu até mencionei, quer dizer, a defesa, se a gente sabe que o Moraes não ia voltar atrás, porque a defesa até nesse agravo regimental, ela pede também a retratação do Moraes. Imagina só se o Moraes vai se retratar, né? Tá aí uma coisa que eu gostaria de ver na minha vida, o Moraes se retratar em algum momento. Creio que isso não acontecerá. O Moraes, se ele em algum momento entrar numa rua sem saída com o seu carro, ele bate só para não precisar dar ré. Então, não vai acontecer, não haveria a possibilidade dessa retratação. Então, quer dizer, poderia já a defesa agora seguir com essa revisão, como já podia antes mesmo, esse agravo regimental, sim, tentando entender a defesa, pode ter servido para, não, vamos cumprir todas as etapas, vamos passar por todos os obstáculos, não vamos deixar de cumprir nenhuma etapa, só que enquanto isso, Bolsonaro está numa situação de emergência. Não sei se é o momento de esgotar todas as possibilidades ou se a melhor estratégia é você caminhar em direção ao que é mais efetivo. A retratação dele é complicada. Agora, se estivéssemos num Brasil normal, ele já estaria fotografado aí de frente e de perfil. Né? Com a plaquinha. Exatamente.